Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão, e no nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos aprender um pouquinho sobre o sistema muscular. Daí eu organizei a aula da seguinte forma: nós iremos aprender o conceito do sistema muscular, quais são as funções desse sistema, a estrutura do músculo, como é que esse músculo ele é dividido, as características dos músculos, os tipos de músculos, os músculos quanto à sua função e os tipos de contração existentes, tá certo? Então, o conceito de sistema muscular é o sistema formado pelo conjunto dos músculos, cerca de 600. Eles correspondem a cerca de 50% do total do nosso organismo. E a contração dessa estrutura é responsável por diversas funções. Então, pessoal, nós já percebemos aqui que o sistema muscular ele é composto por 600 músculos, um número bem maior do que nós vimos na nossa aula de sistema esquelético, por exemplo. Sistema esquelético são 206 ossos. O sistema muscular já são 600 músculos. E quais são as funções desse músculo? Movimentação do corpo. É através de contrações musculares, de alavancas, através de contrações musculares, que nós conseguimos executar movimentos. Obviamente que não é um músculo por si só, é a união de ossos com músculos, por exemplo, que formam alavancas que fazem com que nós tenhamos locomoção, que a gente consiga se movimentar. Um músculo está conectado ao osso através de tendões e através de movimentos de contração desses músculos, nós conseguimos fazer espécie de alavancas que possibilitam que movimentos corporais. Estabilidade corporal. O músculo é que dá uma certa estabilidade ao nosso corpo, por exemplo. Nós, para nos mantermos em pé, ereto, como nós estamos, por exemplo, a gente precisa de uma estrutura muscular forte, uma estrutura muscular que seja resistente, por exemplo. Eu posso dar um exemplo para vocês, quando a gente começa a ver as pessoas com uma maior idade, é, os vovôs, as vovós da gente, 70, seus 80 anos, a gente começa a visualizar eles ficando menorzinhos. Por que que eles vão ficando menorzinhos? Por que que eles vão ficando mais curvados? Porque, pessoal, a partir dos 30 anos de idade, a gente começa a perder massa muscular. E a partir do momento que nós começamos a perder massa muscular, que nós não estimulamos esse tecido, a gente passa a não ter essa certa estabilidade, essa sustentação. Por isso que a gente visualiza as pessoas de maior idade um pouco mais curvada, um pouco mais, elas vão ficando menorzinhas, porque esse músculo ele não está o quê? Eles já perderam massa muscular, que é o processo degenerativo normal, natural, que a gente precisa através de atividade física, tá nos movimentando para que a gente consiga manter essa massa muscular, os músculos íntegros, os músculos fortes, e ele vai começando a ficar mais curvadinho. Aquecimento do corpo. É através de contrações musculares que o nosso corpo gera calor. 85% mais ou menos do calor do nosso corpo ele é gerado pelo sistema muscular. Quando a gente começa a praticar uma atividade física, a gente começa a sentir calor, nosso corpo começa a esquentar. Aí, como mecanismo de defesa, a gente começa a suar. Mas porque o músculo ali está produzindo o quê? Calor. Quando nós estamos expostos a uma temperatura baixa, por exemplo, de forma involuntária, o nosso músculo ele começa o quê? A trabalhar, a gente começa a tremer. Ali a musculatura está buscando o quê? Aquecer, está buscando se movimentar. Por isso que a gente fica tremendo. O músculo é responsável pela produção de calor. Preenchimento do corpo, a sustentação, tem muito a ver com a movimentação que eu já falei agora há pouco. Auxílio nos fluxos sanguíneos. Vocês vão ver durante a aula que nós temos 3 tipos de tecidos. E um é o tecido liso, que ele é responsável pelo auxílio de fluxo sanguíneo. Por exemplo, dentro das nossas artérias, existe esse tecido liso, que ele auxilia, que ele ajuda nesse fluxo sanguíneo. Além de que a contração e extensibilidade de músculos esqueléticos mesmo, que é esses que a gente tem a contração voluntária, eles auxiliam nesse fluxo sanguíneo. Por exemplo, na região inferior, nós temos o músculo gastrocnêmio e o sóleo, que são os músculos da nossa panturrilha, da batata, como vocês conhecem, eles são importantíssimos para fazer com que esse sangue
venoso, que é o sangue pobre em oxigênio, retorne para o coração através de sua contração. É conhecido até na biologia, nós costumamos dizer que é o segundo coração que nós temos, que é o gastrocnêmio, o músculo da nossa panturrilha. Então, a estrutura do músculo ela se divide em três. Endomício, que é um fino revestimento de tecido conjuntivo, que penetra no interior de cada fascículo e separa as fibras musculares individuais de seus vizinhos. Cada fibra muscular, cada célula muscular é revestida por essa camada de endomício. O perimísio circunda grupos de 10 a 100 fibras musculares individuais, separando-as em feixes chamados de fascículos. Os fascículos podem ser vistos a olho nu. E nós temos ainda o epimísio, que é a camada mais externa de tecido conjuntivo, que circunda todo o músculo. Daí eu coloquei aqui a imagem ampliada para vocês, para que nós consigamos visualizar o que eu falei para vocês. Nós temos aqui o endomício, ó, que é a estrutura menorzinha. Ela envolve cada fibra muscular, cada célula muscular é envolvida pelo endomício. O endo vem de dentro, significa dentro. Aí nós temos o perimísio, perceba essa camada aqui um pouquinho mais espessa, ó, perceba que ela envolve várias camadas de endomício. Aqui, ó. E nós temos o epimísio, que envolve toda a estrutura muscular, que é a camada maior, envolveu aqui, ó, toda a estrutura muscular. Daí, através de contrações, de excitabilidade de algumas unidades motoras, esses músculos eles se contraem, tá certo? Eles se estendem, eles têm uma certa elasticidade. Tá aqui, ó, as características do sistema muscular. Excitabilidade. Excitabilidade significa o quê? Que esse músculo, essa fibra muscular, essa célula muscular, ela necessita de um neurônio motor. Ela necessita que ela receba esse estímulo de um neurônio motor. Daí nós vamos ver daqui a pouco que o neurônio motor, ele pode excitar, ele pode estimular, dependendo de se é de 10 a 2.000 fibras musculares, dependendo de qual tipo de estímulo esse tecido ele vai fazer. A contratilidade, que é a capacidade que o músculo tem de quê? De se contrair. É a contratilidade. O músculo ele tem uma capacidade de contração, de contrair-se. Falei para vocês ainda há pouco que o músculo ele se contrai através de estímulos motores. O músculo necessita de energia, necessita de oxigênio, ele necessita de nutrientes para que haja essa contração. A extensibilidade, que é a capacidade que o músculo tem de se estender. Eu contraio, eu também consigo estender a musculatura. E nós temos a elasticidade, que é o quê? Que é a capacidade que o músculo tem de voltar ao seu tamanho normal. Eu não estou contraindo e não estou nem estendendo. O meu músculo está no tamanho normal, o tamanho anatômico dele. Então, essas são as características dos músculos. Daí, os músculos se dividem em 3 tipos, galerinha. Isso aqui é o mais importante da nossa aula de hoje. Músculo estriado cardíaco, que é apenas um, que é o nosso coração. O músculo estriado esquelético e o músculo liso. Nós iremos falar um por um as características de cada um agora para vocês. O músculo estriado cardíaco, turminha. Este tecido possui uma contração involuntária, vigorosa e rítmica. É constituído por células alongadas e ramificadas, dotadas de um núcleo ou 2 núcleos centrais. Perceba que eu coloquei aqui em negrito, ó, involuntária. A contração do nosso miocárdio, do músculo estriado cardíaco, ela é o quê? Ela é involuntária. O que significa isso? Nós não necessitamos de um neurônio motor. Não é uma ação voluntária que eu penso e faço. Não depende do nosso sistema nervoso central. Nosso coração ele bate de forma involuntária. Tá aqui, ó. A gente dorme, a gente acorda, nosso coração ele não para de bater. Obviamente que a gente consegue alterar, digamos, o ritmo cardíaco, a frequência cardíaca, através de uma atividade física, por exemplo. Eu estou aqui paradinho, minha frequência cardíaca é 1. Quando eu começo a praticar um tipo de exercício físico, minha frequência cardíaca ela vai alterar, ela vai aumentar, mas eu não consigo ter controle sobre ela. Aí vai depender da minha capacidade cardiorrespiratória, do meu condicionamento físico. Isso é individual, isso é de cada
pessoa, tá certo? Tá aqui o músculo esquelético cardíaco. É apenas um, é o músculo do nosso coração. Então a gente aprendeu aqui que o músculo cardíaco ele tem ação o quê? Involuntária. Nós não temos comando direto, não depende do nosso sistema nervoso central para que ele funcione, tá certo? Músculo estriado esquelético. Eles fixam-se aos ossos geralmente por meio de cordões fibrosos, chamados de tendões. Possuem contração vigorosa e voluntária. Isto é, seus movimentos obedecem à nossa vontade. Aqui sim, o sistema músculo-esquelético, ele depende da minha informação, do meu sistema nervoso central mandar a informação do movimento que eu quero executar. Eu estou aqui dando aula para vocês, eu quero mostrar o controle. Eu faço uma flexão de cotovelo. Tá aqui, ó, é uma ação voluntária minha, eu tenho controle sobre essa ação. Tá certo? Músculo liso é um tecido muscular de contração involuntária e lenta, composta por células fusiformes mononucleadas. Professor, o que é fusiforme? São essas células que têm essa característica aqui, ó, de ter o centro mais espesso e as extremidades elas vão o quê? Afinando, um formatinho difuso. E mononucleadas, que significa um núcleo por célula. Tá aqui, ó. Cada célulazinha tem o seu núcleo. O músculo liso se encontra nas paredes dos órgãos ocos, tais como os vasos sanguíneos, na bexiga, no útero e no trato gastrointestinal. Então percebam, galerinha, que o músculo liso, assim como o coração, ele tem o quê? Ação involuntária. Não depende do meu comando para que ele faça movimento. São músculos que são encontrados aonde? Geralmente nos órgãos internos. Por exemplo, quando a gente está fazendo a digestão, o nosso intestino delgado, o nosso intestino grosso, eles trabalham através de tecidos lisos, tá certo? Obviamente, voltando, a gente consegue estimular esse tecido através de uma prática de atividade física. Por exemplo, quando a gente começa a praticar uma atividade física, tudo nosso acelera. Então, esse processo ele começa a ser um pouco mais rápido. Aí está aqui, eu fiz um quadrinho comparativo aqui para que vocês visualizem. As células do sistema estriado esquelético são cilíndricas, longas, multinucleadas e contêm o quê? Estriações. Por isso ele recebe o nome de estriado. Ele tem ação o quê? Voluntária. Eu comando o meu sistema estriado esquelético. O estriado cardíaco são células alongadas e ramificadas, com apenas um ou dois núcleos e contém também estriações. Por isso recebe o nome de músculo estriado. E nós temos, por último, o músculo liso, que são células fusiformes, com um único núcleo e sem estriações. Liso porque não tem o quê? Estriações. E as ações desse músculo? Estriado esquelético e estriado esquelético voluntária e estriado cardíaco e liso são ações o quê? Involuntárias. Tá certo? Então, o sistema muscular, quanto à função, eles classificam-se de algumas formas. Eu trouxe aqui 4 formas para vocês. Agonistas são os músculos principais que ativam um movimento específico do corpo. Eles se contraem ativamente para produzir um movimento desejado. Vou ler logo o antagonista. São músculos que se opõem à ação do agonista. Quando o agonista contrai-se, o antagonista relaxa progressivamente, produzindo um movimento suave. Está aqui, eu coloquei uma imagem. Está aqui o bíceps. Quando nós fazemos uma rosca direta, por exemplo, que é o nome de um exercício que existe aí na musculação, quando nós fazemos uma rosca direta, nós estamos o quê? Contraindo o músculo do bíceps. Está aqui na imagem. E ao mesmo tempo nós estamos o quê? Estendendo, relaxando o músculo antagonista, que no caso aqui é quem? É o tríceps. Então, enquanto eu contraio o bíceps, eu estendo o tríceps. E quando eu faço uma contração do tríceps, por exemplo, eu faço uma extensão do bíceps. Esses são os movimentos, agonista e antagonista. Sinesistas são aqueles que participam auxiliando a movimentação principal ou estabilizando a articulação para que não ocorram movimentos indesejados durante a ação principal. Eu estou realizando aqui uma rosca direta, vários músculos estão trabalhando mesmo que de forma sinesista para manter uma certa estabilidade no movimento, para que eu não tenha um movimento muito solto. Serve como fixadores, também tem essa função de estabilizar. A origem do agonista é de origem que ele possa agir mais eficientemente. Estabilizam a parte proximal do membro quando move-se para a parte distal. O proximal é quando está mais próximo
do eixo, tá, pessoal? Distal é aquele mais distante do eixo. Quanto à contração muscular, galera. A contração muscular refere-se ao deslizamento da actina sobre a miosina nas células musculares, permitindo os movimentos do corpo. As fibras musculares contêm os filamentos de proteínas contráteis. Os filamentos de proteínas contráteis de actina e miosina, dispostas lado a lado. Esses filamentos se repetem ao longo da fibra muscular, formando o sarcômero. Tá aqui, eu coloquei a imagem de um sarcômero para vocês. As fibras musculares, elas são compostas de vários sarcômeros, tá certo? Tá aqui, ó, aqui é uma unidade, aqui é um sarcômero. Daí existem as proteínas de actina e miosina. Então, no movimento de contração e relaxamento, elas fazem isso aqui, ó. Elas vão se encaixando, elas vão deslizando uma sobre a outra. Nós já aprendemos nessa aula de hoje que, obviamente, para que exista isso aqui, depende de quê? De uma informação, depende de uma certa excitabilidade, que é dada através de uma unidade motora, tá certo? Um neurônio, une-se ali aquela fibra muscular, cada fibra muscular recebe essa informação, ela tem essa contratilidade. E depende também de energia e de nutrientes. No caso aqui, a energia é a adenosina. Não vou aprofundar muito para vocês, mas nós precisamos de adenosina, de cálcio, para que haja essa contração, tá certo? Quanto ao tipo de contração, existem 3 tipos. Nós vamos falar aqui a primeirinha. A contração concêntrica. O músculo se encurta e traciona outra estrutura, como um tendão, reduzindo o ângulo de uma articulação. Exemplo, ao realizar a extensão do quadril, pela contração do músculo do quadríceps femoral. Está aqui, pessoal, uma cadeira extensora, que é o nome desse aparelho aqui que existe nas academias. Quando esse carinha aqui faz essa extensão que ele levanta a perna, ele faz o quê? Uma contração do quadríceps femoral. Perceba que ele está contraindo o quadríceps femoral. E quando ele faz uma flexão, ele está o quê? Estendendo essa musculatura. Então, aqui é uma contração o quê? Concêntrica. Esqueçam isso aqui. Aqui ele está o quê? Fazendo uma contração concêntrica. Ele está encurtando as fibras musculares. As fibras musculares estão o quê? Deslizando, estão encapsuladas, digamos assim. Aqui eu fiz questão de colocar a mesma imagem, mas aqui a contração excêntrica é quando aumenta o comprimento total do músculo durante a contração. É nesse caso aqui, ó, quando ele está em relaxamento, digamos assim, quando ele faz uma flexão aqui do joelho. Quando ele faz a flexão, essa musculatura aqui do joelho dele faz o quê? Estende-se. Então aqui está agindo uma força o quê? Excêntrica, está relaxando essa musculatura. E por último, nós temos aqui a contração isométrica, que ela serve para estabilizar as articulações, enquanto as outras são movidas ou para sustentar um objeto em uma determinada posição no ar. Daí eu fiz questão de colocar essa imagem aqui, que é a mesma dos exercícios anteriores, mas aqui nós vamos imaginar que não está acontecendo o quê? Movimento, ele não está levantando e nem descendo aquela estrutura da cadeira, ele está apenas o quê? Ele apenas fixou, ficou ali paradinho, força isométrica. Daí eu fiz questão de colocar uma perna bem torneada para que vocês visualizem a contração muscular. Ela existe, ela acontece mesmo que não tenha o quê? Movimento, que seja paradinho ali. Então a força isométrica é aquela prancha, que é aquele exercício que os indivíduos fazem de apoiar o antebraço no solo e ficar ali contraindo o abdômen, fazendo um trabalho abdominal. Ali a gente está fazendo uma força o quê? Isométrica. Então, galerinha, espero ter contribuído, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre o sistema muscular. Assistam, acessem a nossa plataforma Gonçalves Dias e até a nossa próxima aula. Abraço!